Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia de hoje nos convida a contemplar a presença de Deus no meio do seu povo. Ele não é um Deus distante e indiferente, mas um Deus próximo e amoroso, que se revela na história e na criação. Ele escolheu habitar numa tenda, numa arca, num templo e, finalmente, num homem, Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Ele quer habitar também em nossos corações, em nossas famílias, em nossas comunidades. Ele quer nos encher de sua glória e de seu poder, para que sejamos testemunhas do seu amor no mundo. Ele quer que o reconheçamos e o adoremos, não apenas com ritos e sacrifícios, mas com a nossa vida inteira, com a nossa fé, com a nossa obediência, com a nossa caridade. Ele quer que nos aproximemos dele com confiança, como os doentes que tocavam em Jesus e ficavam curados. Ele quer nos dar a sua graça, que nos salva e nos transforma. Abramos, pois, o nosso coração para acolher a Deus que habita entre nós e nos enche de sua glória. Que a fé nos inspire a construir templos de amor, onde a luz divina brilha, guiando-nos em cada passo da jornada espiritual. Primeira leitura. Que nossas jornadas celebrem a presença divina, construindo moradas eternas. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Salomão convocou, junto de si em Jerusalém, todos os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos e príncipes das famílias dos filhos de Israel, a fim de transferir da cidade de Sião, que é Jerusalém, a arca da aliança do Senhor. Todo Israel reuniu-se em torno de Salomão, no mês de Etanim, ou seja, no 7º mês, durante a festa. Vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes tomaram a arca e carregaram-na junto com a tenda da reunião, como também todos os objetos sagrados que nela estavam, quem os carregava eram os sacerdotes e os levitas. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, reunida em torno dele, imolavam diante da arca ovelhas e bois em tal quantidade, que não se podia contar nem calcular. E os sacerdotes conduziram a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, no santuário do templo, ao Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam suas asas sobre o lugar da arca, cobrindo a arca e seus varais por cima. Dentro da arca só havia as 2 tábuas de pedra, que Moisés ali tinha deposto no Monte Horebe, quando o Senhor concluiu a aliança com os filhos de Israel, logo que saíram da terra do Egito. Ora, quando os sacerdotes deixaram o santuário, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não puderam continuar as funções porque a glória do Senhor tinha enchido o templo do Senhor. Então Salomão disse: O Senhor disse que habitaria numa nuvem, e eu edifiquei uma casa para a tua morada, um templo onde vivas para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A primeira leitura nos narra o momento em que o rei Salomão transfere a arca da aliança do Senhor para o templo que ele construiu em Jerusalém. A arca era o sinal da presença de Deus no meio do seu povo, que ele tirou da escravidão do Egito e conduziu pelo deserto até a terra prometida. Dentro da arca estavam as 2 tábuas da lei, que Moisés recebeu de Deus no Monte Sinai, e que expressavam a aliança entre Deus e Israel. A arca era levada pelos sacerdotes e pelos levitas, com grande solenidade e alegria, acompanhada de oferendas e sacrifícios. Ao chegar ao templo, a arca foi colocada no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Então, uma nuvem encheu o templo, indicando que a glória do Senhor estava ali. Salomão reconheceu que Deus cumpriu a sua promessa de habitar no meio do seu povo, e louvou a sua fidelidade. A primeira leitura nos ensina que Deus quer estar perto de nós, e que devemos honrar a sua presença com a nossa reverência e a nossa gratidão. Ele nos deu a sua lei, que é o caminho da vida e da felicidade. Ele nos deu a sua aliança, que é o pacto de amor e de amizade. Ele nos deu a sua glória, que é o reflexo da sua beleza e da sua bondade. Salmo responsorial. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso. Nós soubemos que a arca estava em Éfrata e nos campos de Iara encontramos. Entremos no lugar em que ele habita, ante o escabelo de seus pés o adoremos. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso, subi vós, com vossa arca poderosa. Que se vistam de alegria os vossos santos, e os vossos sacerdotes, de justiça.
por causa de Davi, o vosso servo, não afasteis do vosso ungido a vossa face. O Salmo responsorial é uma oração que celebra a escolha de Deus por Sião, a cidade santa, onde ele quis habitar. O salmista recorda que o povo de Deus encontrou a Arca da Aliança em Éfrata, nos campos de Jaar, depois de uma longa peregrinação. Ele convida o povo a entrar no lugar onde Deus habita, e a adorá-lo com respeito e devoção. Ele pede a Deus que suba para o seu lugar de repouso, junto com a sua arca poderosa, que representa o seu domínio e o seu socorro. Ele suplica a Deus que abençoe os seus fiéis, os seus sacerdotes, os seus ungidos, especialmente Davi, o rei escolhido por Deus para governar o seu povo. O Salmo responsorial nos inspira a louvar a Deus pela sua presença em nosso meio, e a pedir a sua bênção para a nossa vida. Ele nos convida a buscar a Deus em seu santuário, que é a igreja, onde ele se faz presente na palavra, nos sacramentos, na comunhão dos irmãos. Ele nos motiva a seguir o exemplo de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, e que foi a figura de Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o descendente de Davi, que veio habitar entre nós. Evangelho. No toque de Jesus encontramos a cura que transcende o físico. Que seu amor nos cure profundamente, renovando corpo, mente e espírito. Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E, nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos, a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje somos convidados a refletir sobre um trecho especial da liturgia de hoje, extraído do Evangelho segundo Marcos. O texto nos narra um episódio tocante e poderoso, a cura operada por Jesus, simplesmente através do toque. O Evangelho nos diz que todos quantos o tocavam ficavam curados. Jesus e seus discípulos acabam de atravessar o mar, e as pessoas, reconhecendo sua presença, trazem os doentes de todas as partes, colocando-os nos locais onde ouviam falar que Jesus estaria. Este é um relato que nos revela uma verdade profunda sobre a natureza amorosa de nosso Senhor. Hoje, olhamos para este Evangelho não apenas como um registro histórico, mas como uma mensagem viva que transcende o tempo. Em nossas vidas agitadas, cheias de desafios e aflições, todos buscamos algo que nos traga alívio, esperança e cura. E é aqui que encontramos a lição central deste Evangelho: o toque de Jesus é capaz de curar toda espécie de doenças. O Evangelho nos chama a refletir sobre o que significa tocar Jesus nos dias de hoje. É buscar sua presença nas pequenas coisas, na oração sincera, na empatia com o próximo, no amor compartilhado. Jesus não está distante, mas está pronto para nos tocar, assim como as pessoas buscavam tocar a barra de sua veste. Vivemos tempos desafiadores, repletos de incertezas e preocupações. No entanto, a Boa Nova nos assegura que a cura divina está ao nosso alcance. O toque de Jesus não é apenas físico, mas é espiritual e emocional. Ele nos convida a trazer nossas dores, preocupações e enfermidades, pedindo que Ele toque nossas vidas. A mensagem de hoje é de esperança e renovação. Assim como aqueles que tocaram Jesus foram curados, somos chamados a buscar sua presença constante em nossas vidas. Que nossos corações estejam abertos para receber o toque divino que cura, restaura e transforma. Que cada um de nós leve consigo a certeza de que o toque de Jesus é a fonte de cura para todas as áreas de nossas vidas. Que possamos ser portadores desse toque amoroso, compartilhando o amor e a cura que recebemos com todos ao nosso redor. Que a graça e a paz do Senhor estejam conosco. Amém. A liturgia de hoje nos enche de esperança e de alegria,
pois nos mostra que Deus habita entre nós e nos enche de sua glória. Ele não nos abandona, mas nos acompanha em nossa jornada, nos protege, nos guia, nos consola, nos fortalece, nos ilumina, nos santifica. Ele nos dá o seu Filho Jesus, que é o Emanuel, o Deus conosco, que nos cura e nos salva pela sua graça. Ele nos dá o seu Espírito Santo, que é o Consolador, que nos inspira e nos renova pela sua força. Ele nos dá a sua igreja, que é o seu corpo, a sua família, a sua morada, que nos acolhe e nos une pela sua caridade. Ele nos dá a sua palavra, que é a sua voz, o seu alimento, o seu tesouro, que nos fala e nos nutre pela sua sabedoria. Ele nos dá os seus sacramentos, que são os seus sinais, os seus dons, os seus instrumentos, que nos comunicam e nos transmitem pela sua eficácia. Ele nos dá a sua lei, que é a sua vontade, o seu projeto, o seu caminho, que nos orienta e nos conduz pela sua bondade. Ele nos dá a sua aliança, que é o seu pacto, o seu compromisso, o seu amor, que nos liga e nos envolve pela sua fidelidade. Ele nos dá a sua glória, que é o seu esplendor, a sua beleza, a sua alegria, que nos atrai e nos encanta pela sua majestade. Que possamos, então, responder a Deus com gratidão e com adoração, reconhecendo a sua presença em nossa vida, e buscando a sua vontade em tudo o que fazemos. Que possamos, também, testemunhar a Deus com fé e com amor, anunciando a sua palavra aos nossos irmãos, e servindo a sua obra no mundo. Amém. Deus está conosco e nos enche de sua glória.